Boa, rapaziada! Tudo certinho, senhoras e senhores? Na do Gato? Tudo bom? Bom, vamos lá, segue a rima aqui. A gente vai hoje continuar a falar do governo, do período do regime cívico-militar, o período da ditadura cívico-militar aqui do Brasil. Firmeza? E segue a rima aí, né? Porque hoje vocês vão ouvir nome de sigla, de órgão, até as horas, certo? É um momento meio chato do Brasil, também por causa do excesso de nomenclaturas. Eu vou falar de algumas aqui, mas é claro que eu não vou falar de todas, vou selecionar algumas que podem cair mais para vocês os vestibulinhos, e é desse jeito, beleza? Vou tentar não ser tão enfadonho. Hoje a gente vai conversar, nessa aula aqui a gente vai conversar rapidinho, vai começar a falar sobre o início do governo do Castelo Branco e como que o governo militar ele se organiza, como que o regime militar ele vai conseguir controlar a população, que claro, não era todo mundo que controlava, que concordava com o golpe que ocorreu. Firmeza? Golpe esse chamado pelos militares, né, na época, de revolução, beleza? Eles tinham feito uma revolução, mesmo com não respeitando a Constituição. Bom, vamos lá, senhores. Eu vou pedir então, por enquanto que vocês peguem o livro, a gente vai utilizar uma imagem da página 198, rapidamente, certo? Já deixa o seu livrinho aberto aí, por gentileza. E não esqueça de colocar seu nome, sobrenome e a sua sala, firmeza? Nos comentários do grupo do Facebook. Então é desse jeito. Como sempre, eu vou dar aquele passo para trás, vou lembrar alguns pontos, e aí sim a gente começa a matéria nova, firmeza? É desse jeito, senhoras e senhores, pau no gato. Então é o seguinte, meus senhores, a gente está falando aqui sobre o período da ditadura militar, regime da ditadura civil-militar, período em que os militares governaram o Brasil de 1964 até 85, beleza? Tá, ótimo, beleza. Nós tivemos aí nesse período 5 presidentes, beleza? 5 presidentes que saíram do exército, generais, beleza? Então, presidentes que foram eleitos indiretamente, quer dizer, a população não vota diretamente neles, e aí você tem um probleminha nessa representação, né? A gente não votava direto nos caras. Mas beleza, segue a rima aqui. Quais são os 5 presidentes? Lá vamos nós com os nomes. Primeiro presidente foi um senhor chamado Castelo Branco, certo? O Castelo Branco ele vai governar do dia 11 de abril de 64 até o mês de março de 67. Firmeza? Esse é o primeiro presidente, Castelo Branco. O segundo presidente é um senhor chamado Costa e Silva. Esse Costa e Silva, ele vai ser um presidente que começa a endurecer o discurso bastante. O governo militar começa a ficar mais repressivo, mais violento, então começa a usar mais a força. O Costa e Silva ele vai governar de 67 até 69, porque ele sofre um probleminha de saúde e é obrigado a deixar o governo, beleza? Ele sofre um AVC, um acidente vascular cerebral. Depois do Costa e Silva entra um senhor chamado Médici, ou para quem já ouviu, estudou um pouquinho, ele tem um nome bonito até, Emílio Garrastazu Médici. Bom, bonito na minha opinião, né? Emílio Garrastazu Médici, ou só o Médici. Ele vai governar de 69 até 1974, então ele governa aí 5 anos, firmeza total. É também o auge da ditadura militar, o auge econômico, o auge de repressão e o auge de controle populacional, beleza? Quer dizer, que de controle da população. Depois a gente vai ter um senhor chamado Ernesto Geisel, ou Geisel, como você preferir, beleza? O Geisel vai governar de 74 até 79 e ele é o primeiro a falar em abertura democrática, quer dizer, do Brasil voltar a ser uma democracia representativa direta, beleza? Quer dizer, representativa direta o quê? De você votar diretamente nos caras que vão governar. Por quê? Durante a maior parte não, desculpa, falei besteira. Durante todo o período do regime militar, não houve representatividade direta. Você não votava para presidente, não votava para governador, não votava para prefeito. Você votava para umas pessoas que não decidiam nada, beleza?
Então depois do Castelo vem o Costa e Silva, depois do Costa e Silva vem o Médici, depois do Médici vem o Geisel, e depois do Geisel vem o Figueiredo, João Figueiredo, que vai governar, é o último presidente que vai governar de 1979 até 1985, beleza? Quando o Figueiredo deixou o poder, eu já tinha 4 anos de idade, beleza? E isso não tem nada a ver. Bom, segue a regra. Todos os presidentes, cara, do regime militar, eles estavam alinhados a uma linha. Como assim? Quando os militares entraram no poder, eles estavam divididos. Então, lá no golpe que eles dão em João Goulart, no dia 1º de abril de 64, não havia, nem entre os militares, um acordo, vamos dizer assim. Por quê? Havia um grupo de militar que dizia que os militares iam assumir o poder, mas eles devolveriam o Brasil a uma democracia direta em 1966 no máximo, certo? Eles então falavam de ficar o mínimo possível. Esses caras que queriam já pensavam em devolver o Brasil a uma democracia direta. Em 1966, esses militares eram chamados da linha branda, quer dizer, a linha mais calma, certo? Já outros militares, um outro grupo, que ganhou força de acordo com o passar do tempo, tanto é que os militares ficam 21 anos no poder, e outros militares já falavam que não, que enquanto houvesse uma ameaça comunista, era preciso ficar no poder. Os militares iam ficar. E não tinha boi, nem que se fosse para sempre, beleza? Esses caras eram conhecidos como a linha dura. Então nós temos a linha branda, ficar o menor tempo possível, e a linha dura, que ficar o tempo que for necessário, nem que seja para sempre, beleza? O Castelo Branco, ele é da linha branda. Ele entra já falando em devolver o Brasil à democracia em 1966. Mas conforme o governo dele foi evoluindo, já que ele fica aí 3 anos, né? Conforme o governo dele foi evoluindo, você vê que ele vai endurecendo o discurso e vai endurecendo inclusive as ações dele, beleza? Bom, o golpe que os militares deram, ele teve apoio da sociedade civil, certo? Da população, parte da população pelo menos, beleza? Ele teve apoio de parte da classe média tinha muito medo do comunismo, beleza? Às vezes até sem saber o que era, não estou aqui fazendo alusão se é bom ou ruim, mas até hoje, né, que a gente fala comunismo, as pessoas têm dificuldade de explicar. Mas uma parte da classe média que foi levada pela imprensa, principalmente por os grandes grupos de jornais, um cara, por exemplo, o Carlos Lacerda, tinha um jornal no Rio de Janeiro que deu graças a Deus quando os militares chegaram ao poder. O Carlos Lacerda queria, desde Vargas, desde lá dos anos de 1950, que os militares assumissem o poder. Para o Carlos Lacerda, os militares eram a solução do Brasil. Olha que legal. Ele queria mesmo que os militares ficassem no governo, tomassem um poder. Ele já estava querendo. O engraçado é porque depois, em 1968, ele perde os direitos políticos. Ele é perseguido pelos militares. É engraçado. O cara queria os militares e são exatamente os militares depois que vão persegui-lo. Beleza? Ele vai ser obrigado a sair, vazar, ele foge, depois volta, porque senão ele seria preso mais uma vez. Foi preso mais de uma vez. Bom, o golpe feito pelos militares foi apoiado então pela classe média, por parte da imprensa, por uma grande parte do empresariado brasileiro, empresariado com medo do comunismo também, às vezes sem saber, apoia um golpe militar, beleza? A gente vai ter 2 institutos feitos pelo empresariado brasileiro, criados, que também vão apoiar esse golpe militar de 64, certo? A gente tem um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que é o IPES, certo? O IPES, ele é um instituto financiado por empresários brasileiros, que até hoje a gente não sabe quem deu dinheiro, porque existe um segredo aí em torno de quem doava dinheiro para o IPES, e pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática também. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, ele também é um instituto, também é uma instituição financiada por empresários brasileiros para promover ações contra
a ameaça comunista, beleza? E essas ações eram de todas as formas possíveis, inclusive ações violentas, beleza? Contra pessoas que não concordavam com a forma como eles pensavam, eles cometiam atentados, perseguiam, batiam, as pessoas eram agredidas na rua, sem mais nem menos. Bom, a gente sabe também que além de tudo isso, por trás de todo o processo da construção da ditadura militar do Brasil, o governo norte-americano está atuando, beleza? Todas as ditaduras que ocorreram na América Latina entre 1960 até 1980, 85, tinha ali uma ajuda do governo norte-americano. A gente não pode esquecer que estamos vivendo a Guerra Fria, né? Então fazia parte do modo de operação da época, os países, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, ajudaram seus aliados para manterem os seus grupos de interesses no poder. E quando os militares chegam ao poder, eles têm um apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, ajudava antes com um monte de informação. O governo norte-americano, eles sabia bem o que estava ocorrendo no Brasil, apoiava, inclusive ajudava com o treinamento dos militares. Beleza. A gente viu que então que os militares chegam ao poder em 64, certo? E eles não vão governar com a Constituição. Eles vão rasgar a Constituição de 1946 e vão começar a governar com atos institucionais. Lembra disso? Os decretos que vão valer mais do que as leis constitucionais. Esses atos institucionais, eles serão 17 no total, mas a gente vai começar a falar deles aos poucos. A gente já falou sobre o ato institucional número 1, que cassou os direitos, quer dizer, alguns políticos, alguns cidadãos e alguns funcionários públicos perderam seus direitos civis e políticos. Eles não tinham mais direito de votar, de ser votado, gente foi mandada embora, beleza? A gente teve que vazar do Brasil, senão não seria preso. Por quê? Porque era contra o governo militar que se apossou do poder, beleza? Tá ótimo. Bom, esses atos institucionais, então, eles vão servir para quê? Para tentar organizar todo o controle do governo sobre a população, beleza? Então vai organizar a repressão, beleza? Tá ótimo. Caçando quem era contra, fazendo com que as pessoas perdessem seus direitos civis e principalmente controlando a informação, beleza? Então a imprensa, jornais, revistas, rádios, a TV nem tanto, a TV não vai ganhar espaço mais para frente. Mas rádios, jornais, revistas vão ser muito controlados pelo governo, beleza? Não podia circular notícias que falassem mal do governo ou notícias que estimulassem, por exemplo, um raciocínio de nossa, existe corrupção no Brasil, nossa, existe violência no Brasil. Por isso que a gente vê alguns senhores e algumas senhoras falando, olha, na época da ditadura não tinha violência, era tudo muito calmo. É porque as informações não chegavam. Eu vou te dar um exemplo. Você já deve ter visto Datena, né, irmão? Pô, todo mundo viu. Firmeza. O Datena, na época da ditadura, provavelmente não passaria, beleza? Ele seria censurado. Por quê? Porque ele vai mostrar violência. Isso pode causar na população uma sensação de insegurança. Não, no governo militar não tem insegurança. Então, mesmo havendo violência, mesmo as pessoas sentindo, principalmente quem morava nas quebradas, sempre assim, né? A população não tinha, a informação não chegava, o que ocorria, quem matava quem. Então, havia uma sensação de que tudo era muito seguro, mas muito por quê? Porque havia um controle da informação, a censura. A censura não é só da informação, a censura ocorre também da produção artística, então música, teatro, charge, livros, tudo vai ser controlado. Então, as músicas que eram críticas ao governo ou que não eram músicas consideradas de família, de boa família, não eram passadas, beleza? Então, muitas músicas hoje que vocês escutam, que eu escuto, provavelmente no governo militar a gente não escutaria, beleza? Tá. Essa aí, então, é uma forma de você manter a sociedade sob seu controle. Além disso, né, claro, tinha aquela molecada que não concordava com o que estava ocorrendo. E aí, o governo vai tratar da forma um pouquinho violenta, certo? As pessoas que eram contra o governo, não era nem vocês lutar contra, nem fazer passeatas, se bem que foram organizadas passeatas, mas as pessoas que não concordavam com o que estava ocorrendo no Brasil,
elas eram tidas como subversivas. Subversiva é daquele que é contra, aquele que não concorda e que vai agir contra o que está ocorrendo. E aí, essas pessoas podem ser presas, certo? Interrogadas, às vezes eram presas fora da lei, então se se você é preso fora da ordem legal, quer dizer, fora dos contextos da lei, isso é um sequestro, firmeza? Aí as pessoas eram presas, interrogadas, nos interrogatórios acontecia muita tortura, as torturas mais horrendas do mundo, e mesmo que seja um cara que eu não goste, pelo menos eu vou acabar falando por mim, né? Não dá para admitir que uma pessoa torture a outra para conseguir informação, beleza? Até porque as informações que são obtidas sobre tortura, às vezes as pessoas podem falar só para pararem de ser torturadas, né? Isso acontecia bastante. Na dor o cara inventava lá qualquer coisa. E às vezes muitas pessoas não aguentavam a dor da tortura e morriam. Algumas pessoas não foram achadas mais, elas foram enterradas como indigente e as famílias não tiveram nem como enterrar os seus parentes, beleza? Professor, todas estavam envolvidas com política, todas eram contra o governo? Não, o governo achava, certo? E como que o governo achava? Porque o governo militar ele vai montar um sistema de informação. O SNI, o Sistema Nacional de Informação, certo? Junto com os centrais de inteligência do Exército, a Central de Informações da Marinha e a Central de Inteligências da Força Aérea. Então, o Sistema Nacional de Informação, o SNI, junto com o CIE, junto com o CENIMAR e o CISA, que era um Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Marinha, Centro de Inteligência da Aeronáutica, esses junto com o Sistema Nacional de Informação, eles tinham informação de muita gente, mas muita gente, beleza? Que estava teoricamente envolvida com o regime militar. No final do período do nosso assunto, eu vou deixar um filme que todo mundo pode ver, um filme legal, eu até tenho aqui, posso alugar para vocês, por R$ 5 a hora, que mostra bem como às vezes as pessoas não estavam envolvidas em política, conheciam alguém que estava, e acabavam sendo jogadas no mesmo balde das pessoas que estavam envolvidas. Então, se eu andasse com alguém que estava envolvido em política, eu podia ser acusado de ser um cara que estava lutando contra o governo, beleza? Se eu tivesse um irmão que estava envolvido em política, eu podia ser acusado de alguém que estava envolvido em política e eu podia ser perseguido, preso, torturado, morto, desaparecido, beleza? Então, havia um controle muito grande das pessoas. As pessoas eram investigadas, as pessoas tinham relatórios sobre elas, beleza? Bem, é dessa forma, por exemplo, que o Carlos Lacerda vai ser preso. Por quê? Porque ficam sabendo que ele começa a fazer críticas ao governo entre os amigos dele, porque ele queria que o Brasil voltasse a uma democracia, porque ele não conseguia ser mais eleito. O Carlos Lacerda, aquele mesmo cara que queria os militares no poder, não conseguia ser eleito porque não havia eleição, só ganhava quem era parte dos militares, beleza? Aqui em São Paulo, por exemplo, em São Paulo teve uma coisa um pouquinho mais pesada. Foi criada pelo governo paulista uma coisa chamada Operação Bandeirante, a OBAN, beleza? Que juntou militares das Forças Armadas e os policiais civis e militares também, certo? Junto com o dinheiro do empresariado paulista, que vai começar a também investigar as pessoas, juntar informação, prender as pessoas, interrogá-las e combater as pessoas que eram contra o governo da época, beleza? Isso é muito complicado porque essa Operação Bandeirante aqui em São Paulo, ela vai criar 2 órgãos e vai dar força a um terceiro que já existia. Existia já, desde a época de Vargas, um barato chamado Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, beleza? Que era para controlar a sociedade. Se tivesse qualquer coisa fora da ordem, o DOPS já identificava, já grampeava, já mandava quebrar. Junto com o DOPS, haviam 2 outros órgãos que agiam para controlar a população, controlar as pessoas que eram contra o governo dentro de São Paulo. Existia o Destacamento de Operação Interna,
o DOI, e o Centro de Operação e Defesa Interna, o COD. Esses dois grupos, o DOI e COD, essas duas instituições, junto com o DOPS, formavam então a elite da inteligência dentro de São Paulo para controlar as pessoas que eram contra o governo. Esses caras prendiam, torturavam, matavam em porões. Você inclusive tem um museu lá em São Paulo, o Museu da Ditadura, um museu bastante pesado, beleza? Que mostra ali os instrumentos de tortura que eram usados no DOI-COD contra as pessoas que eram contra o governo, beleza? Bom, então a gente já falou como é que o governo militar conseguia controlar a população com desinformação, beleza? Controlando a censura. Basta você ver na página 198, por exemplo, você tem uma charge que mostra um cara lendo o jornal com um buraco no jornal. Por quê? Porque às vezes as notícias que falavam mal ou que davam a impressão de que as coisas não estavam legais, elas eram tiradas dos jornais. Então você estava lá lendo um jornal sobre política e no meio do caderno de política do jornal aparecia lá uma receita de bolo. Como assim? O que uma receita de bolo está fazendo aqui no meio do caderno de política? Porque provavelmente havia uma notícia ali que não agradou o governo, e aí o cara do governo, o censor lá, o maluco do DOPS, mandava o maluco tirar, mandava o editor do jornal tirar a notícia e botava lá uma receita de bolo. Mas era bem comum mesmo. E, bom, repressão, controlar as pessoas através do medo, da dor, beleza? Ninguém aqui está falando se é certo o que o governo fazia ou se é certo o que as pessoas que eram contra o governo faziam. A questão é aqui, o uso da violência, pelo menos dentro de uma análise histórica, ela nunca vai ser justificada, beleza? Principalmente a violência que vem do Estado. O Estado que deve assegurar, por exemplo, que todos nós tenhamos uma vida em segurança, mesmo quando a gente está sob controle do Estado. Então, o governo não pode agir como bandido. Firmeza? Estão, entendeu? Então, se o governo está me prendendo porque eu agredi alguém, como é que o governo vai me agredir? Então, alguma coisa está errada. O governo não pode agir como eu agi. Se eu estou sendo preso porque eu bati em alguém, se o governo me bater, ele também está cometendo um crime. Tá? Bom, segue aqui, vem comigo. O primeiro presidente da ditadura militar, do governo do regime militar, foi o Castelo Branco, a gente já conversou, beleza? O Castelo Branco ele foi eleito indiretamente, ele não foi votado. O Congresso, ou as pessoas que sobraram no Congresso ali, votaram e elegeram o Castelo Branco. Ele era considerado da linha branda, só que não, né? Porque no meio do governo ele começa a endurecer, perseguir, matar, prender, beleza. Ele é o cara que aparece, por exemplo, na página 197, colocando a faixa, beleza? Ele vai tentar tomar algumas medidas econômicas, né, para controlar a inflação. Ele até obtém certo sucesso, né, mas as medidas que ele toma para controlar a inflação, que foram cortar gastos, aumentar impostos, pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos, aí ó, já está ali, ó, ele congelou e diminuiu o salário dos trabalhadores para as empresas pagarem menos e terem mais dinheiro para investir em outras coisas. Com isso ele acaba controlando a economia, então com essas medidas ele controla a economia, mas ele não tem muito sucesso, a população critica bastante ele, beleza? Ele não é muito legal. Os militares não ficam com uma fama muito boa, por isso que os militares começam a controlar ainda mais a população a partir de 67, 68, beleza? Depois, com o ato institucional 1, o ato institucional 2, ele acaba com os partidos políticos e cria só dois partidos que a gente falou na aula passada. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Esses dois partidos políticos eram controlados pelo governo, então a ARENA era a favor do governo, era a situação. E o MDB era contra o governo, era a oposição. Mas o MDB não era contra o governo como ele queria, era contra o governo como o governo queria, beleza?
Então, não havia uma oposição, gente que criticava forte o governo. Não. Quem criticava forte o governo provavelmente estava fora do Brasil ou estava fora desse mundo. Beleza. Depois, o mesmo governo, ele vai estabelecer as eleições para governadores do estado de forma indireta também. Então você votava num deputado e os deputados eleitos escolhiam entre eles um cara para ser governador, beleza? E também esses governadores estaduais, eles indicariam prefeitos das principais cidades dos estados. Então as pessoas que moravam nas maiores cidades dos estados brasileiros não votavam para a prefeitura, beleza? Então tá. Então aí nós temos um problema. No governo do Castelo Branco também, nós vamos ter o ato institucional número 4, e no ato institucional número 4, o Castelo Branco ele tenta fazer com que o Brasil pareça uma democracia, de que forma? Reabrindo o Congresso, para o Congresso reformular a Constituição, beleza? A Constituição de 1967, então, vai ser feita, ela vai ser muito parecida com a Constituição de 46, com a seguinte coisa, quem manda no barato é o presidente, beleza? Uma mudança. Só o presidente manda. O que o presidente quiser fazer, ele faz. Ele quiser dissolver Congresso, querer tirar governador, tirar prefeito, mandar você virar da avesso, plantar bananeira, cuspir para cima e cair na testa, você vai ter que fazer. Firmeza? E com a Constituição de 1967 feita pelo Congresso, que também não foi eleito de forma maciça pela população, ele consegue estabelecer a lei da imprensa, onde vai ter um controle maior do que está sendo produzido no Brasil, das informações, da cultura. Então aumenta a censura ainda mais. E também a Lei de Segurança Nacional, que diz o quê? Irmão, quem não concorda com o governo é uma ameaça para a nação, beleza? Então deve ser perseguido. Então qualquer pessoa que fosse contra as ideias do governo naquele momento era entendida como uma inimiga e uma ameaça ao Brasil, certo? Então, não bastava só você não permitir que as pessoas falassem. Você também precisava evitar que elas propagassem as ideias entre os seus, beleza? Então você tinha que ficar realmente quietinho, tudo bem? E aí o Castelo Branco ele vai seguir a vida dele, ele vai governar até 1967, e aí vai ser eleito um outro camarada, o cara conhecido como Costa e Silva. O Costa e Silva ele entra no governo no dia 15 de março de 67, mas o Costa e Silva são cenas de um próximo capítulo, porque ó, deu bastante, hein? Quase meia hora, firmeza. É desse jeito. Senhoras e senhores, qualquer dúvida, manda para nós aí, firmeza? E depois eu vou passar o nome de uns filmes aí pra gente dar uma olhada. Firmão? É nós que tá. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça na Marília e mete a máscara nessa carinha linda aí. Por favor, velho. Eu não aguento mais ver você no Fantástico sem máscara. Você chega lá e põe a máscara no Fantástico. Não é, pô. Tem que andar com a rua de máscara. Tem uns malucos tossindo aí. Os caras parecem que tá com tuberculose tossindo na rua. Se protege deles, velho. Segunda onda já tá chegando aí se você não se cuidar. Beleza? É nóis. Fui.